Hoje estamos aqui no Parcão de Novo Hamburgo com o coordenador do Parcão, Udo Sarlé, filho do saudoso Ernesto Sarlé, né? Quem não se lembra do nosso grande companheiro aí, hamburguense, que nos ajudou muito no ensino, né, Udo? E tudo fazendo um belo trabalho aqui no Parcão, cuidando e organizando o Parcão, né? E nós estamos aqui principalmente vendo o lado animal, o lado dos animais, que o Parcão tem esse cuidado com os cavalos maltratados, né? Ou que exijam um cuidado maior, eles são recolhidos para cá, né, Udo? E como nós estamos fazendo alguns programas em homenagem aos animais, em função dos maus tratos que hoje em dia a gente está vendo muito, e nós resolvemos vir aqui para ver esse belo trabalho que vocês fazem aqui no Parcão. Udo, como é que é o trabalho de vocês em relação a esses cuidados dos cavalos? Assim, o nosso trabalho ele é dividido em duas partes. A primeira parte que foi o que motivou esse trabalho foi a situação de maus tratos de cavalo. Então, o que a gente faz? A gente faz o papel de uma polícia administrativa, né, onde os casos de maus tratos são atendidos por nós, né, e se verificada uma situação de maus tratos, efetivamente o cavalo é retirado do proprietário e vem para cá para tratamento. Né. Esse animal, depois de tratado, recuperado, se for o caso, nem sempre ele sobrevive, às vezes ele vai a óbito, né? Depois ele é inserido num programa de adoção. Esse programa de adoção, ele também pressupõe que as pessoas que querem adotar passem a ter esse animal como animal de estimação e não mais como um animal de trabalho. Ou seja, ele vem para cá, automaticamente ele passa a ser um cavalo aposentado. Muito bem. E assim, como é que vocês fazem com o destino desses cavalos depois que eles estão cuidados, recuperados ou inteiros novamente? Bom, as pessoas interessadas, elas podem vir ao Parcão e fazer uma ficha de inscrição, onde elas vão ser candidatas à adoção de um cavalo. Bom, no momento que nós temos um cavalo que está saudável, e que a gente já sabe quais são as características dele, em termos de, por exemplo, se ele pode ou não ser usado para montaria, se ele vai ser um cavalo que vai ser totalmente aposentado somente para pastagem, né? A gente seleciona junto com uma ONG, que é a ONDA, seleciona as fichas em que as pessoas, os candidatos estão nessas características, né? Bom, esses candidatos, então, à adoção são chamados, é feita uma entrevista com eles e tendo sucesso nessa entrevista, então eles passam a ser fiel depositários desses animais. Então, eles retiram o animal aqui, esse animal obrigatoriamente tem que ir para a zona rural, ele não pode mais ficar na zona urbana, ele não pode mais trabalhar em qualquer situação de tração, ou seja, ele nunca mais vai tracionar nada. Não, isso é uma questão muito mais filosófica do que efetivamente maus tratos ou não. O fato de um cavalo puxar uma carroça não significa maus tratos, né? Mas efetivamente não se quer mais que esse animal trabalhe. O que esse cavalo pode ser? Ele pode ser o cavalo de lazer, de montaria eventual, aquela montaria de final de semana, ou às vezes, ou muitas vezes, que é o caso hoje que nós temos aqui, nós temos vários animais que só vão servir para a pastagem. Ou seja, vai ser um animal de estimação e o papel desse animal vai ser só ficar pastando, recebendo alimento e carinho, né? Que é então uma situação mais grave, um animal muito velho, um animal machucado, não tem mais recuperação. Só complementando, na realidade ele vai receber carinho, mas o animal ele também tem a característica de dar carinho para o dono, né? Sim, isso é verdade, né? Esses animais, assim, a grande maioria desses animais são extremamente dóceis, né? Hoje, por exemplo, a gente só tem uma égua, que é essa primeira que está aqui nessa baia, que ela é um pouco mais geniosa, né? Mas a grande maioria desses animais eles são muito carinhosos, né? Eles oferecem muito mais para o proprietário, para o futuro fiel depositário, do que o fiel depositário oferece para eles, né? Porque se der alimentação, um campo, o que tu tem de retorno e carinho é uma coisa muito grande, né? Muito gratificante. Isso.
Falando em recolhimento dos cavalos, existe alguma maneira de denunciar maus tratos? Como é que é feita essa dinâmica? Normalmente as pessoas ligam aqui para o Parcão ou para a Secretaria do Meio Ambiente, às vezes também ligam para a Guarda Municipal que entra em contato conosco, a Polícia Militar também, a Brigada Militar também, né? Quer dizer, então tem várias formas. Aqui, mas se quiser ligar diretamente para o Parcão, visualizando uma situação que efetivamente é de maus tratos, faz contato pelo 35 24 0356, e aí já faz contato direto conosco. A gente vai até o local, verifica se é uma situação de maus tratos e, se for o caso, faz o recolhimento. Tá? Eu digo isso porque existe algumas situações que efetivamente não são de maus tratos. Né? Por exemplo, a gente sabe a questão do excesso de carga. Né? A gente tem que ir lá verificar, porque muitas vezes as carroças que a gente vê em Novo Hamburgo têm excesso de volume, né? Mas que são papelão, garrafa PET e que dá um volume impressionante, mas efetivamente não é uma carga pesada. Tá? E a gente pode ter uma situação inversa, também uma carroça que aparentemente está vazia, mas está carregando material de construção, resto de material de construção, o que é um excesso de peso. Então essa situação, e são apenas alguns detalhes que a gente tem que verificar se efetivamente é uma situação de maus tratos. Às vezes é uma situação até eventual, né, num carregamento, mas existe aqueles cavalos que a gente vê na rua, e eu tive a oportunidade também de verificar, as patas com feridas, né, não cuidadas, com moscas, né, com sujeito a infecções ou sem alimentação, né, magros. Então isso sim poderia ser falado e denunciado. O que a gente tem, assim, pela experiência que a gente tem, um trabalho que vem de 2007, de abril de 2007 para cá, é que as maiores ocorrências sempre vão ser em termos de locomotores, ou seja, em termos dos membros desses animais. E aí eu destaco o principal problema é não saber ferrar os cavalos adequadamente. Tá? E aí ele acaba ferrando o cavalo ou deixando o casco torto de forma que as duas patas se toquem uma na outra, e isso acaba dando uma ferida geralmente na altura do boleto, que é aquela primeira articulação acima do casco. Tá? E isso, na verdade, não é uma questão de maldade. Maldade é continuar usando esse animal nessa situação. Mas a grande maioria dos carroceiros, ao contrário do que se imagina, eles não têm conhecimento de como manusear um cavalo. Elas não são pessoas que vieram do interior, que lidaram sempre com o cavalo e optaram por ter o cavalo como auxílio para a geração de renda. A grande maioria nunca teve contato com o cavalo e vê como o cavalo uma opção de geração de renda. Né? O que também, no meu entendimento, é um engano. Né? É um engano, porque se tu for tratar o animal com alimentação e ter os cuidados adequados, o que ele gera de renda não compensaria em termos de investimento no animal em si. Mas aí são fatores culturais, né? Sim. Tu estavas falando antes que teve um curso sobre ferrar animais aqui. Como é que foi isso? Como é que é essa prestação de ensino? Nós tivemos um primeiro curso agora no final do ano passado para carroceiros. Na verdade, nós pensamos de algumas vilas, né? No caso foi do Quefas, Canudos, Rondônia e Santo Afonso, pessoas que já trabalhavam ferrando os cavalos. Aí, reportando aquilo que eu já vinha falado, como eles não sabem ferrar direito, a maioria dos problemas ocorre por estarem mal ferrados. Né? Não só as feridas, mas a questão de ligamentos também, articulações em si. E nós oferecemos esse curso aqui. Nós acabamos formando 4, né? Porque nós convidamos 8 carroceiros e acabamos formando somente 4. Por quê? Porque eles também acabam não vindo no curso. Porque eles têm uma vida totalmente desregrada. Né? Então eles acabaram não comparecendo, mas 4 a gente formou. Né? Desses 4 eu posso dizer que 3 aprenderam efetivamente a ferrar muito bem, né? Cavalo. Então, isso é alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do cavalo de carroça em Novo Hamburgo. Existe um veterinário que vem dar apoio aqui nesses cuidados do cavalo? Sim, nós temos um médico veterinário, que é o Dr. Maicon, que ele está vinculado ao canil municipal,
e pela experiência profissional dele, é um profissional que fez concurso há pouco tempo, entrou no ano passado, e ele tem bastante experiência com equinos, né, inclusive fazendo especialização no Uruguai, agora está fazendo uma nova especialização na Argentina. E esse médico veterinário, então, ele vem aqui para o atendimento, né, para orientar a recuperação dos animais e nas demandas que ocorrem fora também, aqui do Parcão, que efetivamente tenha que se levar o médico veterinário a alguma situação que possa ocorrer fora do Parcão. Aí ele sempre acompanha. Muito bem, mas eu acho que os telespectadores estão curiosos em ver os animais e saber um pouquinho das histórias dele. Nós estamos na baia aqui, como o Udo falou, mas a Maria da Graça e a Angelita estão com muita vontade de fazer essa entrevista para saber a história deles. Sim, então nós vamos fazer agora essa história deles. Eu tenho 6 histórias então para contar, de 6 animais que estão hoje aqui sob a nossa guarda. Tá. Eu vi que tu já falou algumas coisas ali para o nosso colega, agora eu vou te perguntar, tu me disseste que essa aqui é um pouco rebelde, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ela e o que tu acha que ocasionou a rebeldia dela. Bom, essa égua foi apreendida solta na via, né? O proprietário não veio procurar ela. A princípio ela não estava numa situação de maus tratos, estava um pouco mais braba, assim, mais magra, mas a questão do comportamento dela, na verdade, eu acho que está vinculado com a forma que ela foi usada, né? Provavelmente é um animal que sofreu uma situação de uma lida, de um manejo equivocado, e por isso que ela é assim. Pode ver que as orelhas estão para trás, né? E ela é sim agressiva. A gente tem que cuidar um pouquinho quando vai lidar com ela. Quando a orelha está para trás, quer dizer que eles não estão gostando do assunto? A orelha para trás no cavalo eu vou te machucar. Se tu chegar perto, eu estou a fim de te machucar, né? Isso é uma coisa... E é bem ao contrário dos cachorros, né? Os cães, quando estão com a orelha para trás, é submissão. No caso dos cavalos, é agressão, né? Então tem que cuidar um pouquinho. Ela está olhando assim, mas ela é muito bonita, né? Uma égua bonita essa aqui. Ela está bem recuperada, ela já está em condições de adoção, né? Ela provavelmente na semana que vem ela vai já para a adoção. Claro que a gente tem que ver, essa, por exemplo, é uma égua que não teria restrição de montaria, só pela situação de comportamento. Então, a pessoa que adotar, ela provavelmente vai ter que trabalhar com a questão da doma racional, que a gente permite a doma racional para esses equinos. Obviamente, não a doma tradicional, né? Mas a doma racional para ver se ela possa passar a ser um animal de montaria. Se não for o caso, vai ser um animal somente para pastagem. Aí, efetivamente, está totalmente aposentada, né? Bom, então, e se alguém quiser daí adotar, vocês põem ela na internet? Como é que vai ser esse contato de vocês, além das pessoas procurarem? Assim, nós temos muitos candidatos à adoção. Muitos candidatos mesmo. Nós temos o privilégio de fazer uma bela de uma seleção com os candidatos que nós temos, o que não impede das pessoas se inscreverem. Mas hoje o tempo de espera, vamos dizer assim, para efetivamente adotar um animal é mais de um ano, né, de tantos candidatos que a gente tem. E como a nossa demanda de equinos apreendidos também diminuiu nesses anos, em função do comportamento que melhorou dos carroceiros, então realmente demora um pouco mais para a pessoa poder adotar um cavalo.